A justa causa é a penalidade mais grave que uma empresa pode aplicar ao seu empregado. Ela rompe o contrato por quebra de confiança e justamente por isso é que não pode ser usada de forma automática, emocional ou sem prova. Antes de chegar na justa causa, a empresa precisa entender as medidas disciplinares possíveis. A advertência, que tem um caráter leve e serve para orientar o empregado. A suspensão, que é uma penalidade intermediária e com impacto econômico no salário do empregado e é usada para faltas mais graves e em caso de reincidência de faltas leves. E a justa causa, que só deve ser aplicada diante de falta grave com prova robusta e de forma proporcional. Para que uma medida disciplinar seja válida, alguns critérios precisam ser observados. O primeiro é a progressão da pena. Em regra, a empresa deve começar com advertência, suspensão, para depois chegar na justa causa. Mas existe a exceção. Em casos gravíssimos, como furto, fraude, atestado falso, agressão física, a justa causa pode ser imediata. O segundo critério é a imediaticidade. A empresa não pode demorar para aplicar a penalidade, sob pena de ficar caracterizado o perdão tácito. Outro critério essencial é a impossibilidade de dupla punição. A empresa não pode advertir o empregado por um fato e depois usar o mesmo fato isolado para aplicar uma suspensão ou justa causa. Também é indispensável evitar discriminação. Situações semelhantes devem receber o mesmo tratamento, sob pena da punição ser vista como uma perseguição ou um abuso do empregador. Além disso, toda medida disciplinar tem o caráter pedagógico. O objetivo não é apenas punir, mas corrigir as condutas e os comportamentos no ambiente de trabalho. A empresa também precisa observar razoabilidade e proporcionalidade. Com isso, a pena deve ser adequada à gravidade da conduta, ao histórico do empregado e ao contexto do caso concreto. E talvez o ponto mais importante: quem tem o ônus de prova é o empregador. Por isso, documentos, advertências, registros de ponto, e-mails, mensagens, câmeras de monitoramento são decisivos para decidir sobre a justa causa. É aqui que entra a política de medidas disciplinares. A política de medidas disciplinares é um instrumento que transforma o poder disciplinar do empregador em um procedimento organizado, padronizado e juridicamente seguro. Na prática, ela vai definir como a empresa agirá diante de condutas irregulares dos seus empregados, estabelecendo critérios claros para aplicação de advertências, suspensões e, em situações extremas, da justa causa. Mais do que um documento interno, a política disciplinar ela funciona como uma ferramenta de gestão do risco trabalhista. Ela reduz decisões emocionais, evita tratamentos desiguais e cria uma segurança tanto para a empresa quanto para os próprios empregados. A importância dessa política está justamente na previsibilidade e na uniformidade. Quando a empresa não possui regras claras, cada líder acaba aplicando uma penalidade de acordo com a sua própria percepção pessoal, o que aumenta o risco de perseguição, de discriminação, de alegações de assédio moral e de reversão judicial das punições aplicadas. A política disciplinar, além de criar um padrão nessa atuação, ela demonstra que a empresa possui critérios objetivos e que as punições seguem parâmetros previamente definidos e que todos os empregados, sem discriminação, estão sujeitos às mesmas regras. Para que a política disciplinar seja eficiente, ela precisa ser clara, objetiva e acessível. O documento deve definir quais condutas são consideradas inadequadas, quais medidas podem ser aplicadas e como funciona a gradação das penalidades e quais são os critérios que vão ser observados pela empresa, como proporcionalidade, mediaticidade, análise do histórico funcional do empregado, enfim. Além disso, é fundamental que a política seja divulgada internamente, preferencialmente mediante a assinatura da ciência dos empregados, com treinamentos periódicos e alinhamento constantes das lideranças. Não basta criar a política, é necessário garantir que ela seja conhecida e efetivamente aplicada no dia a dia da empresa, de acordo com a realidade dinâmica da empresa. Outro ponto essencial é que a política disciplinar ela precisa ser acompanhada de documentação e procedimento interno. Toda penalidade aplicada, ela deve possuir um registro formal, uma descrição objetiva da conduta praticada, a data da identificação dos envolvidos e elementos de provas que justificam a aplicação daquela medida disciplinar. A empresa
também deve agir com coerência. Casos semelhantes precisam receber tratamentos semelhantes, para que a gente não fira os critérios que a gente já aprendeu nesse vídeo. Quando a política existe apenas no papel e não é seguida na prática, ela perde a credibilidade e volta a ser discutida até mesmo em casos judiciais. Empresas que estruturam corretamente os procedimentos internos, elas conseguem agir com mais segurança, reduzir litígios e demonstrar perante a justiça que as suas decisões disciplinares não foram arbitrárias, mas sim resultados de um processo técnico proporcional e devidamente documentado. Por isso, a importância de uma política bem elaborada, para que aqueles critérios que foram apresentados lá no início do vídeo não sejam desrespeitados e para que o empregador ele tenha documentação suficiente para tirar o seu ônus da prova em caso de discussão dessa aplicação da justa causa lá na Justiça do Trabalho.